Shabbat Shalom. A Parashá dessa semana, Parashat Korach, conta a história famosa da discussão de Korach e a sua turma contra a liderança de Moshe e de Aharon. E é interessante para a gente pensar já em primeiro momento sobre a Parashá da semana passada e toda a questão de poder, de mentira, de interesse que já foi apontado. Nessa semana, a história a gente conhece de Korach, Datan e Aviram, On, filho de Pelet, da tribo de Reuven, com um discurso extremamente coerente e embasado, que refletia conhecimento, que refletia que realmente eles sabiam o que estavam falando. Então os comentaristas perguntam muito em cima disso, como é que funciona? Primeira coisa, trazem uma história do Midrash, onde Korach pergunta sobre a necessidade de se colocar mezuzá nas portas de uma casa, ou de uma tenda na época, que tem livros de Torá, que tem conteúdos sagrados, uma vez que a presença divina se perfaz naturalmente com a nossa ligação. Outra pergunta que ele fazia é se o tzitzi todo é um sinal, então por que só um fiozinho tchelet? De repente ele usava toda uma túnica azul e entendia que assim ele estava fazendo mais ou até de forma melhor aquilo que foi ordenado, e a gente sabe que não é exatamente assim. Qual que é toda a questão da argumentação de Korach? Primeiramente, ele se entendia legítimo, mas aquela era uma geração que viu tanta coisa, que viu revelação divina, que viu milagres, que viu essa liderança de Moshe ser efetiva. E mais do que isso, algumas vezes testou inclusive a Moshe em relação a essa posição que ele tinha, em relação à forma como Deus educa o seu povo, que inclusive acontece nessa Parashá. Na situação de Korach, dessa disputa, ele simplesmente vai fazer comício, vai falar com Moshe num tom de desafio, num tom de questionamento, tentando deslegitimar a liderança de Moshe. Colocou o seu irmão, colocou a tribo que te é próxima, como se Moshe estivesse fazendo algum tipo de tramóia, algum tipo de perpetuação de poder, nepotismo. Ele levanta sobre Moshe um questionamento. Todos aqui são santos. Todos aqui conseguem estar presentes diante da revelação divina. Os 250 homens que o acompanharam não eram pessoas quaisquer. Os comentaristas falam que eles eram os Gdolei Ador, os grandes da geração. E eles embarcaram nessa conversa, acreditaram que tinham direito acima daquilo que Deus tinha falado através de Moshe e acima de tudo aquilo que eles tiveram oportunidade de ver, de presenciar e testemunhar a reação divina através justamente dessa liderança de Moshe, que, como a gente sabe, foi totalmente estabelecida por Deus. Quem que está no caminho certo? Não existem dois caminhos certos. Existem vários caminhos possíveis que podem ser certos, talvez, mas o certo é o certo e o errado é o errado. Dentro da perspectiva judaica, a idolatria em si é o erro. Dentro da perspectiva judaica, Deus falou A, eles estavam reivindicando B, aquilo estava muito errado. Quais seriam as consequências caso de fato eles tivessem conquistado essa liderança, caso de fato Deus tivesse feito o milagre acontecer em favor deles? Nós viveríamos a libertinagem, nós não chegaríamos até aqui. Tudo aquilo que Deus nos ensinou através de Moshe, passado de geração em geração, se apoia, e muito inclusive, em cima de situações e erros que mostram o quanto nós estamos suscetíveis e ao mesmo tempo a gravidade daqueles erros que são cometidos, muitas vezes falsamente, em nome de Deus, em nome de boas intenções, em nome de grandes verdades. Inclusive existe uma expressão hebraica que diz Ta'ana Korhi, que é o argumento de Korach, que quer dizer esse tipo de argumento que a gente já cria uma situação hipotética, que não será possível de se solucionar momentaneamente, uma vez que os contextos são diferentes. A gente começa a procurar, como se diz em português, pelo em ovo para se dividir, ao invés de procurar realmente soluções para o interesse de todos. E ele mostra com essa atitude o que ele realmente queria. Uma liderança simbólica, uma liderança de vaidade, não uma liderança efetiva. Não um Moshe Rabbeinu que deu a sua vida, que questionou Deus mais de uma vez, que pediu a sua morte em nome desse povo. E qual é a reação de Moshe diante disso? Diante de um questionamento como esse, de uma pessoa próxima?
ele cai, abaixa sua face, diante da humildade que ele tem, não porque era verdade, mas pela falta de escrúpulos daquele que calunia, daquele que levanta questões que colocam a credibilidade de uma pessoa em jogo, que podem manchar, estragar a vida de alguém, inclusive como nessa história, de forma totalmente mentirosa e injusta, dizendo que ele supostamente tirava proveito dessa posição de liderança. Nós, estudando a Torá, sabemos o quanto não era proveitoso fazer parte dessa liderança, fazer essa missão, e ao mesmo tempo quanto ele sofreu com a opressão, com a reclamação do povo. A terra se abre, engole Korah e a sua família, eles são levados vivos ao abismo, por assim dizer, como a Torá descreve, e os 250 homens morreram com fogo do Eterno, e a população, o povo todo, correu em desespero pelo grande estrondo que havia. Eu pergunto, se o povo correu, será que o povo não tinha parte de responsabilidade de deixar que esse tipo de coisa acontecesse? A gente quer que comece a ter calúnia, intriga dentro da nossa casa, dentro da nossa família. A gente não gostaria que isso acontecesse na humanidade, muito menos dentro do nosso povo, da nossa família, muito menos dentro daqueles que se apresentam diante de Deus, contemplam a sua santidade. Como que eles podem justamente se desviar por outros interesses que refletem o seu desprezo? Não é apenas a descrença. Mesmo com todo esse medo, mesmo com as lâminas feitas pelos incensários que haviam sido usados quando Deus confirma que Aharon é o sacerdote, mesmo com tudo isso virando símbolo para o altar, para a lembrança, memória eterna do povo, de não fazer isso, de não levantar calúnias, de não levantar mentiras nem alimentar elas, porque isso só vai levar, lamentavelmente, a estragos maiores. Vejam que interessante, a congregação se junta depois e vem reclamar com Moshe pela mortandade. A mortandade aconteceu justamente por causa da falta de escrúpulos daqueles que levantaram intrigas contra a liderança inquestionável de Moshe e de Aharon, apontada por Deus, vieram se queixar com ele, acusando ele e Aharon de serem responsáveis pela mortandade. Vós causastes a morte do povo do Eterno. Ou seja, a lição não foi aprendida. Na hora do estrondo eles correram, mas logo depois, na calmaria, vieram apontar seus dedos, se achando iguais. E eu pergunto, será que a igualdade é sempre possível? Se todo o nosso povo fosse de fato, ipsis literis, como diz a Torá, um reinado de sacerdotes, e todos os sacerdotes tivessem a mesma função, seria possível fazer os rituais? Numa linha de produção de qualquer tecnologia que haja, é possível que todos trabalhem produzindo a mesma peça, o mesmo componente? A pessoa que faz a limpeza é tão essencial quanto, a pessoa que prepara a comida é tão essencial quanto, a pessoa que transporta é tão essencial quanto. Nesse tempo tão difícil a gente percebe o quão cada um é importante e essencial dentro daquilo que faz. Será que a gente tem que lutar por uma igualdade cega como essa? A perda de todo o referencial representado nessa falta de escrúpulos de Korah, nessa reivindicação política incrédula, assim como dos espiões que falaram mal e caluniaram a terra de Israel. Mais uma vez, o nome de Deus foi desprezado no nosso povo. Diante dessa acusação, Deus se revela e fala para Moshe e Aharon: se afastem desse povo, pois eu vou acabar com eles imediatamente. E a Torá descreve que começa uma peste e a mortandade inicia entre o povo. E Moshe, vejam que lindo a gente ter uma percepção familiar da Torá. Moshe olha para o seu irmão diante do pai bravo, que seria Deus, e como um irmão com o outro tentando consertar um pouco daquilo que todos os filhos fizeram, ele fala: vai lá e faz a expiação para o povo, para que a gente tenha a oportunidade de aprender a lição, de se arrepender, de corrigir os nossos erros e de fazer bênçãos com as nossas boas escolhas. A cobiça, a ganância, a manipulação, a omissão da verdade, da história, jamais vai confiar uma honra verdadeira a ninguém. Mas o bom nome, a ação sincera, transparente, horizontal, essa sim, que se mantém firme, que se mantém conectada e ao mesmo tempo ter a humildade de repensar, refletir, questionar tudo aquilo que aprendeu todos os dias, essa sim prosperará, como ensina o Pirkei Avot.
toda sabedoria bem empregada em atos nobres, essa sabedoria que prevalece. Ao final, Aharon faz a expiação para o povo e, ao se juntar novamente a Moshe diante de Deus, a praga passa, a mortandade para e, mais uma vez, Deus ordena ao povo que coloque, representando cada tribo, o seu cajado, a sua vara, e Aharon, na liderança da tribo de Levi, coloca a sua, e no dia seguinte ela amanhece, única e exclusivamente ela, florescida com amêndoas. Mais uma vez é reafirmado o pacto do Eterno, o pacto do Eterno com Aharon e sua descendência, na execução do sacerdócio, no benefício de todas as partes das ofertas que lhes cabem, e ao mesmo tempo na missão de abençoar a todo o povo e perdoá-lo diante de seus erros. Por isso talvez ele tenha sido o escolhido, uma pessoa que amava a paz e perseguia a paz, como ensina Hillel. Amava a todos e os aproximava do conhecimento, da Torá, da verdade, não de qualquer manipulação, de qualquer interesse que possa beneficiar alguns e acabar com todo tipo de referência. Nossa assimilação tem que ser primeiramente com a nossa própria identidade, para que então possamos fazer um diálogo verdadeiro, equilibrado e justo, dar o melhor exemplo e inspirar a humanidade através do nosso amor ao próximo, da nossa colaboração e não justamente das disputas. Sejamos nós o exemplo. Comecemos mudando cada um a si próprio, buscando de coração aberto a verdade, sem afastar. Shabbat Shalom Mevorach.